Atenção para o top de 8 segundos. Alô, ouvintes do Brasil, agora aqui é Rádio Souza, diretamente da Igreja do Evangélico da Ambulância de Pará. Nessa e nas outras edições eu inicialmente fiz e fizeram a cobertura desta reunião com as 7 palavras da cruz a ser agora falada. E agora vamos ouvir aqui o negócio e logo estamos de volta para o final. Quantas vezes, né? Mesmo nós que somos homens e mulheres que cremos no Senhor, nós temos sede, temos um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento que estamos inseguros, estamos com muita sede. E assim também estava o Senhor Jesus. Ele estava com sede de água, sede do Pai, sede do plano ser concretizado, porque Ele veio com esse propósito. Ele não abriu mão. Ele até desejou, mas disse que seja feita a vontade do Pai. Dura missão a de Jesus, dura missão. Mas ele declara que tem sede. Ele fez algumas declarações, mas ele declara que tem sede. E eu posso imaginar que de fato ele estava com bastante sede, mas principalmente da presença do Senhor, principalmente da conclusão de um plano. Amém? Que a gente possa suprir a nossa sede do Senhor, que se sacrificou por mim e por você, e foi por amor. Amém, pessoal? Amém. Pai seja convosco, igreja. Que alegria estarmos aqui nessa noite. E a minha palavra é a 6ª palavra da cruz. E essa palavra é algo que mudou o rumo da minha e da sua vida. É a conclusão do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. É o que está escrito lá em João 19:30, em que Jesus fala: está consumado. E aqui a gente vê, né, que é o ápice do plano de Deus, como eu falei. E quando a gente vê a tradução dessa palavra do grego, significa tetelestai, que significa está pago, está concluído. E nesse momento, lá na cruz, Jesus ele conclui o seu plano. E eu separei alguns pontos aqui separei alguns pontos sobre o que Jesus fez ali na cruz, nesse momento. O primeiro ponto é que nesse momento, Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Lá em Filipenses 2:6, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Que ele humilhou a si mesmo e foi obediente a tudo aquilo que o Senhor tinha incumbido para ele fazer na terra. E ele foi obediente até o fim. Nós que antes éramos totalmente separados pelo pecado, agora nós temos a oportunidade de sermos ligados ao Pai novamente. Olha como isso é poderoso. Antes nós que éramos separados, agora nós somos reconciliados ao Pai. Desde o jardim, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação entre o homem e Deus. Existia um abismo, mas nesse momento em que Jesus fala, está consumado, nós fomos ligados ao Pai novamente. Nós temos esse livre acesso. Em todo o tempo, em toda a história, você vai ver um Deus que busca esse relacionamento com o homem, que busca se conectar com o homem. O nosso Deus, ele é um Deus relacional, que busca intimidade conosco. E Jesus, ele veio para nos dar esse livre acesso. Nós não precisamos de nenhum
dor mais. A Bíblia diz lá em Mateus 27:51 que o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Então nós temos que ter convicção nessa palavra, porque o Senhor mandou o seu Filho unigênito para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o véu do templo se rasgou, meu irmão. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem acesso a esse Deus grande. E Ele morreu por mim e por você. Segundo ponto é que Ele pagou uma dívida que era nossa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas através de Jesus não há mais acusação. Para aqueles que estão nele, para quem está em Cristo Jesus, não existe mais acusação, não existe mais condenação. O Senhor pagou com um alto preço, com o preço do seu próprio sangue. E hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Amém? Você é livre através do sangue de Jesus. Terceiro ponto é que nós fomos salvos para uma vida eterna. Antes nós éramos totalmente condenados a uma morte eterna. Mas a partir da palavra de Jesus, que está consumado, nós fomos chamados para a vida eterna e para uma eternidade com Ele. E é isso que nos traz a esperança. Amém? Senhor, Ele tem salvação para a sua vida. E é isso que nos traz a esperança. Então nós fomos chamados para essa vida eterna e para viver uma eternidade com Ele. Lá em Isaías 53:11, a Bíblia diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Que Ele veja através das nossas vidas o fruto do penoso trabalho dele lá naquela cruz. E que você tenha convicção que está consumado, que Ele pagou um preço por você, que Ele trouxe salvação para a sua vida, para a sua casa, e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. A minha última palavra, a palavra final de Jesus na cruz, eu quero ler lá em Lucas capítulo 23, começando no versículo 44, a palavra diz assim que já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E ao lembrar dessas palavras, eu vejo 3 garantias que somente Jesus pode nos dar. E a primeira delas é a garantia de que o pecado não tem a palavra final sobre nós. A palavra final de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, aconteceu de acordo com o contexto que Lucas mostra, exatamente no momento em que estava trevas e que o véu do templo se rasgou. É interessante que Lucas observa que se fizeram trevas por 3 horas. Isso me lembra da penúltima praga do Egito, que foi escuridão total, e a Bíblia diz que por 3 dias se fizeram trevas no Egito. E essa escuridão total no Egito representava a preparação para o juízo de Deus sobre o Egito. Mas os israelitas, através do Cordeiro Pascal, foram libertos quando veio o juízo de Deus da morte, trazendo a morte dos primogênitos. E o povo de Israel foi liberto por meio do Cordeiro. Da mesma maneira, Jesus estava mostrando aqui que ao se entregar como Cordeiro Pascal na cruz, no meio daquela escuridão, Deus estava anunciando o juízo sobre o pecado e nos mostrando que nós, por meio de Cristo, podemos ser libertos dos nossos pecados. Assim como Cristo Jesus, ao dizer aquelas palavras: nas tuas mãos entrego meu espírito, instantaneamente a escuridão foi embora. Nós podemos ter a garantia de que por meio do sacrifício de Jesus, toda a influência do pecado, o domínio do pecado, a escravidão do pecado sobre as nossas vidas se dissipa e se desfaz. Amém? A segunda garantia que essa palavra mostra para nós é de que a morte não é a palavra, não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Assim como o pecado não tem a palavra final, a morte também não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Porque Jesus, é interessante
observar que ele diz: eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Isso mostra que é uma entrega voluntária de Jesus. Isso nos lembra das palavras que João registrou dizendo que ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, Jesus disse. Aqui você tem um homem que ele não sucumbe diante da morte. Ao contrário, a morte dele representa a morte da morte. Jesus mostra que ele se entregou voluntariamente, de modo que a morte não teve poder sobre ele. Ele decidiu dar a sua vida, ele decidiu se entregar. E se você olhar em todos os 4 evangelhos, no momento da crucificação, nenhum deles diz: Jesus morreu. Todos eles dizem: e expirou ou entregou o Espírito. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus é que veio trazer o poder sobre a morte, quebrando o poder da morte para as nossas vidas. E através da fé em Jesus, nós podemos aprender que nós também temos libertação da morte. E a morte não é a palavra final mais para aqueles que creem. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao dizer: Pai, eu entrego o meu Espírito, Jesus estava dizendo: a morte não me vence. Esse é o momento em que eu derroto a morte. E por fim, a terceira garantia que nós podemos ter através dessas palavras de Jesus é que o medo não tem a palavra final sobre nós. As palavras finais de Jesus: nas tuas mãos, Pai, entrega o meu Espírito, mostra para mim que o pecado não tem a palavra final, que a morte não tem a palavra final e o medo não tem a palavra final. Aqui Jesus estava citando Salmo capítulo de número 31, versículo de número 5, que diz: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Exatamente as mesmas palavras. E aqui é um salmo que o salmista escreve diante do temor e do terror dos seus inimigos, diante dos problemas e das dificuldades e das ameaças que ele estava enfrentando. Atenção, gente, só para deixar bem claro uma coisa: estão toda a pregação, estou exibindo em primeira mão pela rádio que eu posso parar. Vamos continuar ouvindo. Agora com 2 minutos de programa. Pai, nas tuas mãos entrego o Espírito, nos mostrando que a confiança dele estava única e exclusivamente na bondade do Pai Celestial, e nos lembrando de que nós, através do sacrifício de Cristo hoje, podemos ter essa confiança restaurada. Podemos agora colocar a nossa confiança no Pai Celestial. E para concluir, Jesus disse 7 palavras na cruz. A 7ª palavra é uma palavra de entrega e de descanso. Isso me lembra da criação, que na criação Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia ele concluiu a sua obra e no 7º dia ele descansou. A 6ª palavra, como nós acabamos de ver, está consumado, mostrando que Jesus concluiu a sua obra. E a 7ª palavra, Jesus descansa, entregando o seu Espírito ao Pai, mostrando para nós que através do sacrifício dele na cruz, uma nova criação estava nascendo, uma nova esperança, um novo amanhecer, de modo que eu e você não precisamos temer diante das questões e circunstâncias e ameaças desse mundo, não precisamos temer diante da morte, não precisamos temer diante dos pecados, porque Cristo Jesus pagou por isso na cruz, e ele não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Digam amém, Jesus. Amém. Ouvimos as 7 palavras da cruz. E eu vou fazer apenas uma finalização. 2 das palavras que o Senhor Jesus, 3 delas, que ele falou, marcaram demais não somente a nossa vida, mas acredito que a vida até dos incrédulos que estavam ao pé da cruz. Bom, por aqui nós vamos terminar essa edição com o término da com o negócio das 7 palavras da cruz. E agora, tchau, tchau, até a próxima edição. Rádio Grupo Azul.